Bom, bom dia ainda, né? Eu sou o Daniel Carvalhinho. Algumas duas pessoas me conhecem já, que eu trabalhava na CIT há um tempo atrás. Trabalhei por 5 anos na CIT, né? Quem sou eu? Já vou pra isso aqui direto. Daniel Carvalhinho. Tem outras formas que me conhecem por aí. Inclusive a última ali, que é Caramel Ripples. Porque eu trabalho para a Trellon, que é uma empresa americana de Washington. E eu trabalho remoto para eles, né? Então eu trabalho daqui de Campinas, remoto para eles lá nos Estados Unidos. E Carvalhinho é uma coisa muito difícil para eles entenderem. Então tem um cara lá que resolveu que meu nome era Caramel Ripples. Foi o jeito mais fácil dele traduzir a coisa. Então virou isso. Mas fazer o quê? Ah, bom, desenvolvo PHP desde 99, sei lá. Comecei em Drupal na CIT em 2009. Trabalhei lá a maior parte do tempo como arquiteto de software lá. Sempre odiei os testers, né? Sempre brinquei muito com os testers. Na verdade, eu sempre achei que o tester era um cara primordial, o cara principal dentro do time, só que eu enchi o saco deles por causa que eles enchiam o saco dos developers, etc. Era só um fogo cruzado de leve. Bom, no Drupal eu traduzo algumas coisas, traduzi muita coisa já. Sou revisor da tradução em português, mantenho alguns módulos, participo de sprints lá na DrupalCon lá nos Estados Unidos, participei umas 2 vezes lá e ajudei lá a mentorar pessoas que querem começar a contribuir para o Drupal. Então, tanto que minha outra palestra mais tarde, às 3, nessa mesma sala, é especificamente sobre como contribuir. Exatamente sobre contribuir é retribuir. Mas isso é outra coisa. Bom, qualidade. Para falar de Drupal e qualidade, na verdade, eu não vou falar muito de Drupal com qualidade. Eu vou falar um pouco do Drupal com qualidade, porque qualidade de software é qualidade de software independente do que seja. Muito focada, toda a palestra vai ser mais focada em websites, claro, mas não é só Drupal. Tem a parte de desenvolvimento que é mais focada em Drupal, mas o todo você conseguiria usar em qualquer outro tipo de desenvolvimento web. Tá? Então, vou começar com uma historinha. Primeiro, como que começa um projeto? Né? Vou contar a historinha, a pior história possível para um projeto. Não a pior possível, porque eu já vi piores, mas uma bem ruim. Primeira coisa que acontece é o gerente ou o dono da empresa, dependendo do tamanho da empresa, recebe uma RFP. Todo mundo sabe o que é RFP? RFP aqui? Que é Request for Proposal, que é o pedido de alguém por uma proposta do preço que sairia um dado site. Seja um suporte, manutenção, evolução de algum site, seja um site desde o início. A pessoa manda um documento, que é essa RFP, descrevendo o que ela precisa, a empresa lê, estima por alto, devolve para ter o primeiro preço, discute-se até chegar no contrato, etc. E daí para baixo, acredito que todo mundo conheça, que é desenvolvimento, até entrega. Então, primeira coisa, o cara pega lá uma RFP, lê, responde o cara, beleza, conversa, troca uns e-mails, legal, consegue assinar o contrato. Lindo, temos um site novo para desenvolver. A partir desse momento, normalmente quando você tem uma RFP, você não envolve o time, porque RFPs não são certezas de ter um projeto. Então você não vai usar hora de um time para olhar para uma RFP por causa que não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Então, quando você tem o contrato, é o momento que você vai começar a alocar pessoas para trabalhar naquele projeto. Beleza, vamos alocar pessoas. Então, desculpa, pulei uma parte, mas tudo bem, acontece. Antes de alocar de fato, o que acontece é que depois que essa RP foi aprovada, que ela vai começar de fato a ser estimada em horas reais, porque quando você vende, geralmente você vende uma ballpark, né, que é uma estimativa por alto do que vai ser. Você não vai dar uma estimativa extremamente correta do que é. Então, na hora que você começa, quando você tem o contrato assinado, é a hora que você vai olhar aquilo com mais detalhes,
fazer mais perguntas. Então você vai começar a realmente analisar o projeto e saber o que vai acontecer de fato. Então sei lá, o PM, SM, depende tudo da estrutura. Vamos dizer que aqui nessa estrutura você tem um PM, que é um cara acima lá, um SM, que é o cara que está perto do time, arquiteto e os desenvolvedores. Então nessa hora aqui vai estar quem? Vai estar o SM e o PM e o arquiteto, que são os caras que vão realmente analisar, mastigar as coisas para que o time entenda. Beleza, mastigaram tudo, legal. Vamos alocar time. Ups. Alocar time como? Ah, é fácil. Vamos colocar lá. A gente tem um site pequeno, é simples, sempre simples. Vamos colocar um desenvolvedor só no back-end. Colocar um cara aí no front-end. ASM, arquiteto precisa? Ah, não. Coloca o cara que está lá com mais 9 projetos, a gente deixa eles, que eles se aguentam, eles dão conta. Aí a gente vai... Mas e aí? Quem que vai testar? Não tem tester nisso. Ah, não, o dev testa. O cara sabe o que ele está fazendo. É simples, ele vai lá, vai fazer tudo, ele não vai estar nada viciado, ele vai chegar no final do dia e vai testar tudo que ele fez. Como que ele vai testar? Ah, ele vai colocar as palavras certas nos lugares certos, vai chegar uma coisa certa no final e está tudo beleza. Entrega a task, tá lindo. Ah, o WebDev, mesma coisa, o cara só vai lá, vai carregar as paginazinhas que ele mexeu, vai olhar, olha, bateu, tá lindo. Coisa, uma obra de arte, tá lindo, maravilhoso. E quem é o último cara a testar, depois desses dois? O SM, porque ele não tem nada para fazer, ele não tem nenhum outros 9 projetos para cuidar, e agora ele vai pegar o projeto e vai testar tudo que todo mundo fez durante o dia. Ou durante a semana, talvez durante o mês, porque o cara não vai ter tempo de pegar isso. Então ele vai, na hora que ele pegar, tem que ser, quem sabe já tem, sei lá, 10 histórias acumuladas. E ele tem que testar. Se vira. Lindo, né? Code review, quem vai fazer? Code review? Precisa? Precisa mesmo? Ah, o AT, você sabe o que é o AT, né? User Acceptance Test, né? Quem do cliente testou isso aí? Ah, precisava testar o cliente? A gente entrega, o cliente vai receber e tá lindo. Então o site está entregue, pô. Tá lindo, maravilhoso. A gente entregou o site. Terminou. Ponto. O que isso vai causar, né? O cliente vem e diz, opa, então, o layout está quebrado. Ah, mas o WebDev testou, não, mas está quebrado. Mas, então, tem umas áreas aí que era crítica que não está funcionando, não. Ah, e tá lento, viu? Tá lento que só esse site aqui. E a gente precisa disso para agora, então toma esse ultimato. O site está corrigido e entregue em produção em 4 dias, ou a gente vai tomar umas atitudes aí para ver o que vai acontecer com vocês. Já tem que pegar dinheiro de volta, vamos processar vocês, né? Porque vocês entregaram uma coisa que não funciona. Então, o que o PM faz? Ele se abastece, né? E dá-lhe task force. Todo mundo lá vamos virar o final de semana, vamos virar a noite, o que for preciso. A gente vai fazer funcionar. Vai ter qualidade? Alguém acredita que vai sair alguma coisa com qualidade? A gente vai conseguir trabalhar, sei lá, das 8 às 4, 5 da manhã, se não dormir lá na mesa mesmo e acordar um pouco mais tarde e continuar. E no final, hoje, vamos dizer que hoje é sábado, começando, na terça-feira a gente manda para produção e reza. Reza para eles não acharem todos os outros bugs que vocês não corrigiram ou que vocês criaram enquanto corrigindo os que eles tinham achado. Né? Ou seja, principais razões para falhar nesse ponto. Estimativa falha. Estimativa que o cara pegou lá, PM, aquele SM que tinha 9 outros projetos, ele teve que estimar esse cara aqui depois que o projeto foi terminado, depois que o contrato foi assinado. Ele estimou bem? Ele conseguiu ter tempo de ler tudo que tinha que ler? Pouco provável. O arquiteto ou o líder técnico, a mesma coisa. Então, é muito pouco provável.
Teve algum planejamento de QA, de teste, de Quality Assurance? Não. Ninguém viu nada. Ninguém prestou atenção em teste. Não teve alocação suficiente. Teve 2 caras lá para terminar um negócio que não era para 2 caras. E mudança além do aceitável não entra no nosso caso. Mas isso aí é uma coisa que acontece muito. Por mais que, se você trabalhar numa estrutura de Agile, é permitido que você mude, o permitido que você mude é permitido, mas também tenha bom senso. Se uma coisa entra, uma coisa cai. Se dá para entrar mais uma coisa naquele espacinho que sobrou, até vai e entra, mas não simplesmente mude. Né? Então, eu vou tirar as duas que não tem nada a ver com a palestra, que eu não vou tocar em estimativa ou em mudanças, e vou focar na alocação e no QA. A alocação é por que está errada a alocação? Porque não tem um tester. Não tem ninguém que vá atuar como tester. Não precisa ser um tester de formação, mas o cara tem que ter a responsabilidade de testar o site. Ele não pode ser responsável por criar e testar o site. Ah, funciona? Não vou dizer que não funciona. Funciona. Funciona bem? Às vezes funciona, às vezes não. Depende de muita coisa. Não vale a pena arriscar. Então existe uma luz no fim do túnel. E o que é? Planejar o bendito do QA. Que alguns vão chamar de QA, alguns vão chamar simplesmente de teste, que teste e QA não são a mesma coisa. Tem que sempre lembrar disso, que Quality Assurance... Existe até uma vertente de uns pesquisadores nessa área, que eles transformaram QA em 2 coisas diferentes, que é uma coisa é Quality Assurance e outra coisa é Quality Assistance. Por quê? Porque eles falam assim, você é tester, você vai lá e testa esse código, certo? Assurance é o quê? É garantia, é garantir que aquilo ali tem qualidade. Mas você tester, geralmente, 90% das vezes, pelo menos num cenário ideal, você não tem o poder de alterar aquele código. Você sempre vai olhar o código, testar a coisa e devolver para alguém arrumar o código. Ou seja, você não está garantindo nada. Você está testando e falando para o cara que tem que arrumar. Se ele vai arrumar, se ele vai arrumar aquilo e quebrar outra coisa, tudo isso é ele que vai garantir. Então eles falaram que, na verdade, o tester seria mais um quality assistance, por causa que ele dá assistência a um developer que é quem realmente garante o código bom. Mas isso aí é só coisa de pesquisadores. No final das contas, ninguém fala disso, pouca gente fala disso, mas mais acadêmico mesmo. Mas, então, o lance todo é planejar. Desde o começo do projeto você tem que planejar em que momento você vai testar, como você vai testar, quem vai testar. Tudo isso tem que estar colocado. E não só isso, como eu falei, QA não é só teste. Você tem que garantir que o developer está seguindo boa prática, você tem que garantir que o developer está olhando para o código dele e sabendo que ele está fazendo besteira ou não. Ele tem que saber se aquele código vai ser lento ou não vai ser. E isso não é só teste. Isso é conhecimento, isso é preparo do developer. Tá? Então, primeira coisa, dedica uma pessoa, um time, meia pessoa, que seja. Às vezes, alguns projetos, você consegue dedicar, dependendo de quanto tempo você tem num projeto e quão grande esse projeto é, você consegue dedicar meia pessoa, 1/4 do tempo da pessoa para testar aqueles projetos, porque às vezes é um suporte. Que suporte é o quê? É uma coisa que vem, você tem 20 horas para queimar num mês e nesse mês, desculpa, deixa eu testar. E dentro desse mês, pode acontecer de numa semana vir 10 horas de trabalho, na outra semana não vir nenhuma. Então, e muito provavelmente, dada todas os devidos detalhes de emergência, não emergência, etc., geralmente um tester vai ter algum tempo para atuar quando ele tiver
numa situação dessa, tipo, numa situação de suporte. Então ele vai conseguir testar aquilo lá quando ele tiver tempo na outra semana. Então você consegue ter um quarto do tempo da pessoa só dentro daquele projeto. Mas isso são detalhes, são especificidades. Aí você pergunta, legal, eu tenho uma pessoa de teste, uma pessoa de QA, mas quando que eu tenho que colocar essa pessoa dentro do projeto de fato? No momento da RFP? Não. Por que não? Eu falei no começo, uma RFP é uma coisa que, na teoria, não dá dinheiro. 99,9% delas não dá dinheiro. Ela, propriamente dita. Pouquíssimas são as RFPs que são pagas. Existe? Existe, mas são tão poucas que você não deve nem considerar. Então, você não vai colocar um tester na RFP, porque você não vai ele não vai estar se pagando. Então, você só vai colocar um cara lá de QA numa RFP se você perceber que você tem partes integrantes daquele projeto que são muito complexas, que você precisa, de repente, cobrar a mais do cliente para poder testar aquela parte. Porque aquela parte vai demandar muito mais tempo daquele tester, daquele time. Então, nessa situação, que também são pouquíssimos casos, você envolveria o cara lá para ele olhar também o projeto ainda na proposta. Mas geralmente você não vai fazer isso. Desculpa. Geralmente, o ideal é que você pegue e envolva o cara na época que você está com o contrato assinado, você sabe o que você vai começar a fazer e você vai estar começando a analisar o projeto. Por quê? O cara que é o tester dentro do time, ele tem que ter conhecimento do site como um todo. Você não tem, tipo, legal, é possível testar partes? É possível saber testar partes? É, mas um cara que está responsável pelo QA de um projeto, ele tem que saber testar tudo. Ele tem que conhecer tudo. Se ele não sabe, ele tem que aprender, porque ele é o cara, ou ela é a mulher responsável por escrever os casos de teste. Então, o ideal é que você envolva o quanto antes o tester, para que ele aprenda o site junto com as principais pessoas do projeto, que seriam um SM, seria um líder técnico, porque ele já vai dar apoio para esses caras também falar, ó, esse aqui vai precisar de mais tempo para testar, esse aqui não vai precisar mais de menos tempo. Ele já vai poder, muito provavelmente, chegar num período realmente de planning com o time e saber coisas que ele precisa testar, saber orientar o time. Esse teste vai ajudar muito em definir o acceptance criteria, né? Qual que é o critério de aceitação de cada história. O que tem que sair dessa história? O cara que trabalha com QA, ele tem que ajudar nisso o PM ou SM, depende da estrutura que você tem. Então, como eu coloquei ali, o ideal é que o SM, geralmente, um cara que está gerenciando o projeto, ele vai estar ocupado com muito mais coisa. Muito mais coisa do que um tester. De repente o tester está até dividido entre vários projetos, mas só que o cara que é PM ou SM, ele vai estar dividido mais vezes. Isso é fato. Isso não conheço um lugar que é, tipo, para você ter um cara dedicado 100% a um projeto, o projeto é gigante. Então, de qualquer forma, o cara vai estar atolado. Então o tester tem que atuar como um PO interno, né? Um Product Owner interno no time. Ele é o cara de quem ou para quem o time vai perguntar as coisas, antes de precisar perguntar para o cliente, porque o tester vai saber coisas do projeto, assim como o cliente sabe. Então, muitas vezes você vai precisar, eu estou implementando uma task lá que tem que mandar XYZ lá, tem que mandar um arquivo, mas eu tenho que saber se é um ou se são vários arquivos. Quem te responde isso? Se a especificação não responde, se você não tem nenhum e-mail, pergunta para o tester. Esse cara tem que saber. Porque isso seguindo o ideal de que ele participou desde o começo. De repente não está documentado, mas o tester documentou. Tá? Então, por isso que é uma coisa ótima que ele esteja envolvido o mais cedo possível. E assim ele consegue também começar a escrever casos de teste. E aí chega o momento de planning, de fato, né, do projeto. Então, como eu falei, o tester vai atuar como um braço direito do SM, ele vai estar ajudando o SM
no Acceptance Criteria, em falar o que cada história vai acontecer em cada história, para que o time entenda o que eles têm que realmente conseguir no final disso tudo. E, né, basicamente isso, não tem muito mais detalhe. E aí, o desenvolvedor, ele vai fazer o quê? Todos aqueles test cases que o tester está preparando para cada história, o desenvolvedor tem que usar. Ah, mas é muito teste. Não importa. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem tempo. Tem tempo sim, porque você tem tempo para ficar imaginando qual que é o teste que você vai querer fazer naquela página e de repente testar no final. Se você tem tempo para pensar tudo isso, você tem tempo para abrir uma planilha ou abrir algum lugar que esteja esse teste e executar. Ou executar automaticamente, ou executar manualmente de fato, pegando campinho por campinho, preenchendo na mão. O ideal é que não seja assim. Mais para frente eu vou falar de ferramentas que aí a gente tira muito dessa necessidade de testar na mão. Mas se for na mão, que seja na mão. O desenvolvedor tem que testar do seu jeito, mas testar do jeito que o tester definiu, porque o tester sabe qual que é o caso de uso. Ele sabe o que tem que falhar e o que tem que dar certo. Então, por que você não vai seguir o tester, que é o cara que sabe? É a mesma coisa que você falar, eu vou perguntar uma coisa para o cliente, eu não vou perguntar nada para o cliente porque eu sei como que eu quero fazer. Eu vou fazer do meu jeito e se exploda. Então, isso não é trabalhar em time, né? Então você tem que pegar tudo isso e usar. Uma coisa que, esse do meio, é uma coisa que eu senti enquanto fazendo revisão de código, é que acontece muito que o developer vai lá, faz tudo o que ele tem que fazer, fala, acabei o ticket. Enfim, como que eu sei que você acabou o ticket? Onde que eu olho que você acabou o ticket? Acabei. É aquela área lá, procura lá, clica lá no site. Pô, custa você colocar a URL do site, da página que você mexeu no bendito ticket? Você foi lá e atualizou o ticket para falar que estava resolvido. Por que você não copiou e colou o que você testou? A URL que você testou. Às vezes o tester não sabe por causa que foi uma coisa que era extremamente customizada. O tester até sabe que aquela URL, aquela funcionalidade tem que existir. Mas só que na hora que o cara estava desenvolvendo, ele teve que criar a URL. Se ele criou a URL, por que ele não vai informar a URL? Então, isso acontece e isso não deve acontecer. Então, isso é para os developers. E o developer tem que garantir que ele está aplicando todas as boas práticas de desenvolvimento. E isso é garantido pelo developer, ele sozinho, sem pressão inicialmente. Como? Boas práticas e o Drupal. Essa é a principal parte para quem é developer. Mas também é bom para quem é tester. Porque você, por mais que se você quer testar alguma coisa, você tem que conhecer aquela coisa que você quer testar. Então, tenha um conhecimento básico, não precisa ter conhecimento profundo disso. Developers, vocês têm que saber cada linha que existe nessa documentação. Cada linha. Primeira coisa que acredito que todo mundo sabe, Drupal ou o web em geral. Primeira coisa que você tem que ter para você ser um bom programador é saber inglês. Por quê? Por dois motivos. 90% das coisas estão em inglês. Legal, dá para você saber só português? Dá. Você vai estar pelo menos 2 meses atrasado em relação a todo mundo. Porque tudo que sai em inglês. Quanto tempo depois isso vai virar português? Se virar. Então, se você não sabe inglês, você vai se bater. Muito. Você vai perder muita oportunidade simplesmente sem saber inglês. Que é uma coisa simples. Tem 1 bilhão de sites na internet ensinando de graça. Gasta um tempo, 1 hora. No celular dá para gastar também. Vai de pouquinho em pouquinho, caminha. Porque toda essa documentação que eu estou listando aqui, depois vocês pegam o slide de fato e clica, coloquei os links aí só para ilustrar mesmo, para pegar o slide depois. Mas toda essa documentação
está em inglês. Tem tradução disso para português? Existe, mas não está linkado lá. Então, isso é inglês, saiba inglês, vai atrás. Primeira coisa, a mais importante de todas, never hack core. Never. Eu grifei, coloquei o sublinhado, eu devia ter colocado em vermelho maior, ou um slide só para ele. Porque isso é uma coisa que acontece muito. Quando eu trabalhava na CIT, dentro da CIT não acontecia muito, porque a gente era muito chato com isso, mas a gente pegava muito projeto de suporte e acontecia muito. Então, quer dizer, não faça. E todas as outras boas práticas aí. E como garantir essas boas práticas, na verdade? Tem uma série de ferramentas. PHP Code Sniffer, Coder, Drupal Practice, Drupal Secure, Code Spell. O Code Spell, a maioria das vezes você não vai usar. Drupal Security, Drupal Practice, eles são praticamente parte do Coder. Então, quando você tem o Coder herdou essas coisas para dentro dele. Então, você usando o Coder, você vai ter um standard, né, uma definição lá já de como que é o jeito de programar no Drupal. E, com isso, você vai usar o PHP Code Sniffer, que vai pegar essas definições do Coder, passar em cima do seu código, seja todo, seja de um arquivo, seja do que você apontar ele para passar, e ele vai te falar tudo o que está errado no seu código. Ou ele não vai te falar nada se você estiver fazendo tudo certo. Provavelmente ele vai falar alguma coisa. Sempre fala. Não importa quão bom você seja. Vai falar. Antigamente, inclusive eu coloquei aqui, eu acho, antigamente existia esse cara aí, Coder Tough Love. Ele existe ainda, algumas pessoas usam até, mas ele parou de ser parou de ser mantido. Esse cara aqui, Morbusif, é um cara muito legal, eu trabalho com ele hoje. Acontece de que eu fui trabalhar na Trello lá nos Estados Unidos e ele trabalha lá há 10 anos já. Ele até criou esse módulo quando ele estava lá. O primeiro projeto que eu peguei dentro da empresa foi com ele, eu e ele. Para eu conseguir fazer o meu primeiro commit realmente valer, sem ele comentar nenhuma linha do que eu fiz, demorou. Talvez o dia inteiro, talvez até 2 dias. Todo commit que eu fazia arrumando alguma coisa, ele comentava mais umas 17, 20 vezes em cima do meu código, falando coisas que eu tinha que arrumar. Então, Coder Tough Love, ele descreve aí, basicamente o que ele fez foi assim: Coder é legal, aplica todas as boas práticas do Drupal? Aplica, mas eu quero mais. Tem mais coisa que está errada, tem mais coisa que devia ser testada e não é testada, e não sei o quê. E ele criou um plugin para o próprio Coder, onde ele colocava mais testes. Então, para passar nesse review, era muito difícil. É muito difícil mesmo. E ele basicamente faz isso de cabeça quando eu comito no Git. Então ele fica o tempo inteiro fazendo isso. Ele recebe um commit no projeto, ele lê o seu código e te devolve com 20 comentários falando, seguinte, isso tudo está errado, arruma. Tá? Então, gosto bastante dele. Ele é um cara peculiar. Tanto que ele é chamado de Morbusif, não tem nome. O nome dele é esse, que ele escolheu, e não chame ele pelo nome legal dele, de jeito nenhum. Então é muito divertido. Muitas histórias dele. Pois bem, isso passado, então, quer dizer, usando todas aquelas ferramentas, o developer vai garantir que o código dele está bom em termos de best practices, etc. Não é bom em termos de funcionalidade realmente valendo. Tá? É só se está certo. Aí eu falei, o developer vai criar um atalho para esse negócio ser executado mais fácil, de repente até colocar um pré-commit na própria máquina dele, quando ele for commitar, o negócio já passa automático,
Idealmente, ele vai colocar na IDE dele, a IDE dele vai passar isso automaticamente, vai falar para ele, toda vez que ele salvar, a IDE vai falar tudo que tem de errado, e ele vai corrigindo conforme vai rolando. E uma coisa que pode acontecer e é tranquila para acontecer é o tester pode fazer a mesma coisa com o código dos outros. O cara tem que fazer na máquina dele, mas aí o tester está lá testando as coisas, antes de testar, passa a mesma suíte de teste. Deu problema? Aí, developer ou developer, se você não souber quem é que fez a cagada, é seguinte, tem erro de boa prática, eu não vou nem testar isso aqui. Primeiro vocês arrumam os erros, depois eu testo. Isso é uma política que é difícil de ser implantada por causa que depende muito de tempo de projeto, blá, blá, blá. Sempre tem a desculpa de, ai meu Deus do céu, nossos prazos, nosso budget, etc. Tudo vem à frente da qualidade. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem acordada, mas é uma coisa que, sim, pode talvez não ser um blocker, mas o tester continua podendo testar isso e mandar de volta, mesmo que aquilo não bloqueie o teste, o deploy, etc. Mas que seja um alerta. Tá? E aí o tester não vai ter problema, porque ele só vai executar, ver o resultado, copiar, colar o resultado e mandar para todo mundo, independente. Na Trello, o que a gente tem é que o Morbus, ele criou um script que toda vez que as pessoas commitam, esse negócio passa no código, e se tiver problema, ele manda um e-mail para o time todo. Tipo, na verdade, ele sempre manda um e-mail quando commita, para todo mundo. Só que ele tem um segundo e-mail que vai para o time todo, que é o Daily Finger, que ele chama. Então é finger, de fato. Ele aponta cada linha de código, ele coloca a pessoa que alterou e numera no código todo, tipo, cada dia vai crescendo. Se a pessoa não vai lá e arruma, vai crescendo. Ah, hoje você tem 2 erros, amanhã você tem 4, e depois você tem 10. E fica mandando o e-mail para o time inteiro falando, seguinte, tal pessoa tem 10 erros de best practice nesse código. E a pessoa resolve se ela quer continuar com o nome dela lá ou ela vai voltar e arrumar. É um script dele, é Daily Finger, The Daily Finger, ele colocou. Mas se bobear, eu posso compartilhar depois, se vocês quiserem. Só falar comigo, eu falo com ele, eu acho que é de boa. Ele gosta, ele vai ficar feliz de compartilhar, na verdade. Ele tem honra dessa parte de code review dele, de realmente apontar. Ele tinha um site, antes daquele, só voltando rapidinho, antes daquele módulo, na verdade ele tinha um site, que era Drupal Tough Love, e esse site, ele pegava, porque não existia review de projeto antigamente no Drupal. Então o que ele faz? Ele ia lá, pegava um projeto qualquer do Drupal, que todo mundo estava usando, ele fazia um code review do projeto, aberto. Então todo mundo amava ele, né? Por causa que ele ia lá, pegava o código de qualquer cara que tivesse aí e fazia um review e colocava no site dele. E ele era bem conhecido na comunidade, então todo mundo olhava o que ele falava. Então quer dizer, ele se divertia, ele gostava, ele falava, como que ele fala? Quando as pessoas choram, eu gosto, né? Tipo, quando as pessoas choram por causa do meu review, é que eu fico feliz de verdade. Então quer dizer, ele é bem chato. Mas tudo bem. De toda forma. Continuando, isso aqui é uma frase que na verdade devia guiar todo o desenvolvimento ágil. Test early, test often. Eu traduzi aí mais ou menos, né? Teste cedo, teste sempre. Teste várias vezes. Você tem que testar o mais cedo possível que o seu código foi comitado, que é o caso do developer testando o próprio código por best practices. Ao mesmo tempo, ter o test case o mais rápido possível pronto habilita que o cara consiga testar o caso de uso de fato o mais cedo possível, antes que você tenha, você pode testar parte da funcionalidade antes de ter ela inteira. De repente você tem 3 meses de trabalho e você consegue só testar no final. Isso é errado. Testar um trabalho depois de uma semana já é questionável. Depois de 2 semanas eu digo que é errado já. Tem gente que não acha que é errado. Tem gente que acha que é uma maravilha testar o projeto que você está trabalhando. Isso, projeto que você está trabalhando diariamente. Não projeto que você trabalha um pouquinho na segunda, um pouquinho na quinta, depois um pouquinho na outra segunda. Que acontece? Que você vai sendo mudado de lugar. Isso são casos diferentes, mas estou falando
Quando você está dedicado a um projeto, você está trabalhando todo dia naquele projeto e você não consegue testar nada em uma semana, alguma coisa está errada. Sinto muito, está errado. Você tem que conseguir testar qualquer coisa. E isso vai ajudar o seu projeto a não quebrar no final das contas. Testes, tipos de testes. 3 testes básicos, na verdade. Functional testing. O que é functional testing? É o black box da vida. É testar a funcionalidade, testar o que ela deveria fazer. É o teste mais simples de todos. É o teste que todo developer acredita que faz, mas não faz. Tá? Quem for developer, fique triste, mas não faz. Eu não fazia, eu não faço. Hoje eu sou developer de novo e eu não faço. Então, functional testing é o teste básico. É a primeira coisa que você vai fazer. Você vai pegar lá o seu formulário, vai colocar lá os valores que eram esperados, vai passar? Passou. Vai colocar uns valores quebrados, não vai passar? Não passou. Legal, lindo, maravilhoso. É uma coisa simples. Claro que para um tester, de fato, ele vai fazer 3.000 casos de uso em cima disso. Mas aí é o tester, por isso que o tester não tem amigos. Ele faz muitos testes e as pessoas odeiam ele. Mas é o que deve ser feito, não é o que não é errado, na verdade. Segundo teste de regressão. Por quê? Toda hora você está comitando coisa em cima do projeto. Toda hora você está comitando coisa em cima do projeto. Aquele teste funcional que você fez a primeira vez, ele não é mais válido na segunda, quando comita qualquer outra coisa no projeto. Você tem que testar tudo. Então, teste de regressão manual é suicídio. Eu considero suicídio. Se você quiser fazer um teste de regressão lá no final manual, faz. Mas aí é você e Deus. Que você vai fazer, e se der alguma coisa errada, vai ser difícil de voltar atrás. Então, teste de regressão, no meu ponto de vista, tem que estar automatizado. Tem que ser uma coisa do tipo, eu fiz teste funcional uma vez, esse teste passa a ser automatizado. Fiz teste funcional uma vez, passa a ser automatizado. Na próxima vez que eu for fazer, eu executo aqueles 2, posso fazer até um manual, mas os outros 2 têm que ser automatizados. Isso é o mínimo. Tá? Terceiro teste, smoke testing. Smoke testing é esse termo, não sei se vocês sabem, por mais que vocês de repente conheçam o termo da onde ele vem do teste de hardware. O que era o smoke test? Era, de fato, testar por fumaça. Tipo, você vai ligar o computador, ou o equipamento, ou whatever, e vai esperar. Vai forçar ele, vai usar as funcionalidades dele e vai ver se vai subir alguma fumaça. Se alguma coisa vai queimar lá dentro. Então, de fato, era smoke test por causa disso. E hoje, quando você fala de desenvolvimento, você fala de smoke test para teste que vai testar coisas críticas no projeto. Então, quais são as principais funcionalidades do projeto? Coisas que não pode ficar sem. Isso é o que você vai testar. Se essas coisas estiverem funcionando, passou no smoke test. Mas tem o regression, tem o functional, tem outras coisas para testar. Mas o smoke test ele só cobre o básico crítico. Não o básico, mas o crítico. Tá? E esses 3 testes têm que fazer parte da vida de vocês num projeto. E aí, outras várias ferramentas que provavelmente não vou ter tempo de passar por todas. Não vou. Mas tudo bem, vamos lá. Tenho 6 minutos. Vamos lá. Uma coisa mais simples do mundo, testar link quebrado. E por mais simples que seja, mais legal é que, se vocês conhecem o Zinu aqui, ou Xenu, para quem chama de Xenu, esse projeto, se vocês olharem no site dele, ele não existe mais praticamente. Né? Ele está lá. Alguém esqueceu ele lá. Mas ele praticamente não existe. O cara não mantém mais esse projeto. Mas ele é uma das melhores, ainda continua sendo uma das melhores opções de teste de link e criação de robots TXT, criação de sitemap, um monte de coisa. Teste de robots, ele faz todos esses testes. E ele é totalmente free, etc. Então, é muito bom. Aquela lá é uma opção que é free, mas é free até um certo ponto. Então, se você vai fazer 5.000 URLs, não sei, ou 10.000 URLs, você pode fazer com ele. Se você quiser fazer mais do que isso, você tem que pagar. Esse cara aqui faz 200 milhões de URLs desde que você consiga mexer com ele, porque ele não faz 200.000 URLs sozinho.
Você tem que ir lá e fazer pacotinhos, testar por partes, etc., porque ele trava. Ele não aguenta, ele não foi feito para os dias de hoje. Ele foi feito para uma internet que tinha muito menos páginas, vamos dizer assim. Ele consegue fazer o Spidering, mas ele não funciona 100%. Tipo, ele não aguenta ficar lá de pé com 3 milhões de páginas, não adianta testar. Mas eu acho que ninguém vai querer testar 3 milhões de páginas por link quebrado. Tem outros meios de fazer isso. Segunda coisa, browser testing. Testar as coisas no browser. Ah, meu Deus do céu. Eu tenho que testar todos aqueles browsers e todos os números possíveis e imagináveis, e todos os Safaris, todos os Mozilla, todos. Ah, eu tenho que ter 21 VMs na minha máquina, eu tenho que ter 38 máquinas diferentes para eu ficar pulando de sala, porque de repente o Mac está lá na sala do outro projeto, porque o nosso projeto não tem, né? Não. Esses caras aí, o Browser Stack e o Sauce Labs, os dois fazem exatamente isso. Você consegue mandar o URL para eles, eles acessam o URL. Ou melhor até, o Browser Stack, eu não sei se o Sauce Labs talvez também tenha, quase certeza que tem, por causa que eles competem, então eles têm que ter a mesma ferramenta praticamente, mas o Browser Stack eu tenho certeza que eu uso. Você tem ele local, então você consegue instanciar, você consegue ter uma máquina, você consegue rodar ele local e acessar o teu localhost para testar. Então, é muito bom. E esse Appium aqui, que na verdade, Appium, acho, deve ser mais provável que seja Appium, ele é da Sauce Labs e ele permite que você rode Selenium dentro do seu celular. Então ele tem uma app no celular que você conecta pelo WebDriver no celular e você consegue rodar os testes do Selenium dentro do celular diretamente, sem ter que instanciar uma stack do Browser Stack ou do Sauce Labs que tenha um celular e etc. Você consegue usar o seu celular diretamente. Porque na verdade ele não serve só para isso. Ele serve para testar app de fato. Então, por isso. Bom, testes de layout. Tem esse backtrack e tem aquele cara lá, que é o Everwrite, um amigo meu chinês. Trabalhava para a CIT também, lá da China. Eu morei na China 2 anos pela CIT, trabalhando para a CIT lá. E esse cara, ele fez um script Python, bem simples, na verdade. Mas ele consegue rodar, ele usa o Python, o Selenium e mais algumas coisas para tirar screenshot de 2 sites. Pode ser um local e um online, pode ser os 2 online, o que seja. E ele compara os sites para procurar changes. Então ele consegue comparar os dois e procurar ver se alguma parte está quebrada, por exemplo. Ele criou isso aí, na verdade, num projeto de migração que a gente teve lá na Johnson, que você tinha que migrar 200 mil sites. Para quem é da CIT, Johnson tinha o Remediation lá, que é o site, que é um projeto gigante. E ele tinha que comparar o que eles pegaram da internet, que era Drupal 6, sei lá, e migraram para Drupal 7 e eles tinham que comparar se o layout batia. Então ele criou essa ferramenta só para fazer isso. Porque era muito difícil o tester ficar lá procurando detalhezinho. Então ele conseguia fazer o Python procurar os detalhes. E esse backtrack faz a mesma coisa, só que é pago. Lá, software as a service, você vai lá, paga ou não paga, tem também uma free layer lá, que você consegue usar para fazer esse mesmo tipo de comparação. Só que é tipo assim, stage de produção, você compara os dois. Você não consegue comparar o seu local com alguma coisa, é mais complicado. O backtrack ele é só HTTP. O Everwrite ele faz HTTPS também? Eu não tenho certeza. Porque o backtrack é só HTTP. Provavelmente não. Eu não vou falar que provavelmente não, porque eu acho que o Everwrite deve ter pensado em alguma coisa assim. Mas eu não tenho certeza. Provavelmente o backtrack não aceita por causa que ele realmente roda online, lá ele deve usar curl, um monte de coisas mais, tipo, que ele não... Acho que seria muito difícil para eles configurarem um HTTPS no servidor deles que se fosse válido para todo... acho que é muito gasto para eles. Mas o Everwrite eu não tenho certeza não. Eu sei que o Everwrite ele consegue usar esse site compare até para... Ele falou que tem algumas mudanças lá que ele ia fazer, que ele conseguiria pegar o PSD, tipo um JPEG exportado do PSD e o site e comparar os dois direto. Então quer dizer, você conseguiria comparar em tempo de desenvolvimento o seu mockup lá pronto com o site que está
no servidor interno lá do desenvolvimento. Então você conseguiria bater imagem com site toda hora que você precisasse. Então ele falou que dá para fazer, mas não sei se ele implementou. Acho que ele não colocou lá. Não, ele saiu da CIT faz uns meses aí, quase que é um rolo gigante lá na CIT na China, lá ele saiu. Mas ele é bem ativo. Se mandar, se você for lá no GitHub dele, lá, pegar o e-mail, mandar e-mail, ele responde. É muito gente boa e muito nerd. Ele manja de muita coisa diferente. Tipo, ele tem desde Python, PHP, Perl, até drivers que ele criou em C para o MySQL, por causa que um projeto Drupal precisava fazer um jogo louco lá com foreign key, etc. Quando estava migrando, e ele criou um driver para colocar dentro do MySQL para que ele conseguisse fazer isso de uma maneira mais rápida, coisa que demorava demais fazer só importando o banco de dados. Então ele é tenso. Tá acabando o meu tempo, muito acabando, mas eu vou passar rapidão. Behat, na verdade já acabou, mas tudo bem. Behat não, desculpa. BDD. BDD, normalmente você fala BDD, você pensa em Behat. Todo mundo sabe o que é Behat aqui? Vocês conhecem Behat? Já ouviram falar de Behat? Quem nunca ouviu falar de Behat, levanta a mão, por favor. Tá. Behat, ele é... Conhece Selenium? Que você clica lá e grava um cenário. Conhece? Selenium? Vocês conhecem Selenium? Tá. Ele usa o Selenium, basicamente, para fazer os testes. O que ele faz é o seguinte, você vai lá e escreve uma lista, aí que eu mudo aqui embaixo, tem o Story BDD e o Spec BDD. Por quê? Story BDD é o quê? Você vai escrever uma história de fato. Dado que eu estou nessa URL, eu vou preencher este campo com X, aquele campo com Y e vou apertar o botão tal. Aí eu espero ver obrigado na tela. Aí ele vai lá e faz isso com o Selenium. Ele vai lá, faz as coisas e salva. Beleza. Funcionou, não funcionou, ele retorna o report. Esse cara faz isso, esse lado. Aquele cara faz o quê? Aquele cara, ele faz behavior também, só que ele faz no nível do código. Então, em vez de testar o que está na tela de fato direto, com o Selenium, o que ele faz é o seguinte, você vai no código e fala qual que é a função que aquela tela que vai retornar obrigado chama para retornar obrigado. Ela chama a função falar obrigado, sei lá, bem criativo. Falar obrigado. Aí aquele cara vai falar assim, quando eu chamar falar obrigado, ele coloca um método a mais, ele fala assim, should return obrigado. E aí ele testa no nível do código, ele chama a função, passando os parâmetros e espera que retorne aquele obrigado. Então ele consegue fazer isso. Então é a mesma coisa, é teste de behavior, né? Behavior é comportamento. Então, aqui o cara testa o comportamento na tela, lá ele testa o comportamento no código. Mas os dois são comportamento. É um jeito de fazer TDD, para mim, muito mais intuitivo do que o TDD propriamente dito. Não, aí lá é código de fato, é código PHP. Você vai ter uma classe, você vai instanciar a classe e tudo mais, é código. Então. Ele usa o Mink e com o Mink você consegue inclusive ligar com o Browser Stack, ligar com o Sauce Labs. Em vez de você usar o Selenium na sua máquina que vai chamar o Firefox, você consegue chamar uma instância no Browser Stack e fazer ele rodar de lá, por exemplo. Então o Behat é muito poderoso. Na verdade, muita gente está migrando para o Behat, né? Tipo de usar 90% do empenho de teste é Behat. Não é mais criar TDD, de fato, PHP Unit, Simple Test, porque são coisas mais difíceis e muito mais específicas. Acho que com o PHP Spec isso ainda tende a diminuir mais ainda. Tende a pessoa testar o código com behavior também. Se dá para rodar ele na integração contínua, dá. Mesma coisa. Análise de velocidade, eu vou falar rapidão, porque que os caras já estão olhando para... Já passou umas 20 pessoas olhando para cá para ver se eu já saí. Se vocês quiserem sair, por algum motivo também pode sair. Fica tranquilo. Análise de velocidade do site. Isso aqui, na verdade, é a primeira coisa que você vai testar, na verdade. Que é achar gargalo, porque 80% dos erros, dos problemas de performance estão no front-end.
Isso é fato, porque o que acontece no back-end acontece muito rápido, então é muito difícil dar problema. Muito difícil ser lento. Só é lento se tiver uma coisa complexa acontecendo no back-end. Então, o front-end é o que carrega muito com muita imagem, com muito acesso a recurso externo, carregar aquela library lá do jQuery não sei aonde, carregar outra library não sei acolá, e o não uso do CDN também, que é, você sabe que é CDN, né? A rede de conteúdo. Você não usa um CDN que faz com que o usuário tenha que pingar várias vezes no caminho para chegar até lá o servidor onde o seu servidor está e trazer de volta o arquivo, demora. Então, o Web Page Test eu considero melhor, é muito simples de usar, você tem uma possibilidade de escolher de que país você quer testar aquele site, e você tem a possibilidade de criar scripts. Então você tem a possibilidade de, com ele, criar testes de página, de velocidade de páginas, onde você está logado. Então você consegue falar, vai naquela página, entra com esse que nem você faz com o Behat, que você fala, vai naquela página, vai naquele campo, coloca tal e tal coisa, e depois, na última coisa, me fala quanto tempo demorou para você logar, fazer uma pesquisa e devolver a pesquisa, você consegue fazer com ele. E é simples. Quanto com Pingdom, eu não tenho certeza, eu acho que não dá. Tenho quase certeza que não dá, na verdade. Mas eu não tenho certeza absoluta porque eu não pesquisei tão profundamente, mas a princípio não dá. Esse cara aqui consegue gravar vídeo, ele devolve a página para você carregar, dá todos os detalhes de cada recurso, quanto tempo demorou, etc. Então é muito bom. O iSlow e o PageSpeed, eles são, na verdade, eu não sei se vocês conhecem, mas são meios de ranquear. Na verdade, o iSlow é uma extensão no Chrome, geralmente, eu acho que não lembro se tem no Firefox, talvez tenha. E o PageSpeed pode rodar tanto numa extensão quanto no servidor. Inclusive o Web Page Test, quando ele faz o teste, ele já testa com o PageSpeed. Então quando você pega o reporte do Web Page Test, já tem as notas lá em cima, tipo A, B, F, não sei o que, e te dando as dicas do que você tem que mudar na sua aplicação, no seu front-end para melhorar a performance. E é tudo baseado no PageSpeed do Google. Então quer dizer, quando você usa o Web Page Test, você já ganha o PageSpeed no bolo. E aí você pode usar o iSlow se você quiser usar local. E Load Test, eu achei a última coisa que eu vou falar. O Load Test, né? Não, acho que todo mundo conhece, JMeter. E o BlazeMeter. BlazeMeter nada mais é do que um software as a service do JMeter, né? Então eles rodam JMeter lá dentro e fazem outras coisinhas mais, mas só que basicamente é JMeter. E o JMeter provavelmente dita é o teste de carga, onde você vai lá, grava um cenário, você fala, vai nessa página, entra tal coisa, e ele calcula quanto tempo leva para você fazer aquilo com um usuário, com 20, com 200, com 500 mil de usuários. E ele vai testando aquilo com 500 mil de usuários fazendo aquilo simultaneamente, quanto que aquilo vai aguentar, quanto que o site aguenta. Ele vai quebrar, porque aí você vai ver, ele está demorando 8 segundos, 10 segundos, 30 segundos para retornar. Aí você sabe aonde que é o máximo que o seu site está aguentando. Último slide. Você sabe quanto que o seu site está aguentando. Então, quer dizer, isso é o BlazeMeter e o JMeter. Esse AB aqui eu só citei porque ele é uma coisa muito simples. Quando você tem o Apache já na sua máquina, você já tem o AB, praticamente. Então você consegue testar também com concorrência de usuário no AB, que ele também te retorna um reporte muito mais simples, mas retorna alguma coisa em termos de carga. JMeter, Behat, Web Page Test, tudo isso pode ser feito pelo tester, porque não depende de código. Behat é só contar uma história. Os testes simples não dependem de um developer. Testes mais complicados dependem porque às vezes você tem que criar diretivas. Às vezes você tem que fazer uma X coisa e esperar o Ajax de não sei o que. E aí quando você tem uma espera diferente do que o Behat já tem por padrão, você precisa de um developer para ele criar essa diretiva e possibilitar você escrever o teste. Então você consegue customizar os tipos de teste que o Behat faz, mas só que aí é um developer que tem que programar em PHP de fato. Mas ele usa também as APIs do Drupal, ele consegue puxar a API do Drupal para dentro, ele consegue usar todos os hooks do Drupal dentro do Behat. JMeter é só clique, você conecta no JMeter no seu browser,
Com Selenium lá, você clica várias vezes lá, ele joga de volta, cria um cenário e você só executa. Simples. E o Web Page Test também é muito simples de fazer, também é só executar, basicamente. Então são coisas que você, sabendo o teste de uso, o caso de uso, você consegue desenvolver fácil. Tá? Enfim. Precisa de uma boa estratégia de teste. Esse é o que vocês têm que levar para casa, de fato. Obrigado. Desculpa ter demorado um pouco mais. Bom, ia dar tempo de pergunta, mas acho que não vai ter tempo de pergunta, porque os caras estão desesperados ali fora. Aí, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, vocês falam comigo depois, tá? Fique à vontade.